Fala pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. E o assunto de hoje é pré-produção nos aeroportos. Como proceder com a banda, como chegar, como fazer o check-in, o que precisa fazer para despachar a sua bagagem, como proceder com os instrumentos, despacha, leva em cima, o que é que pode, o que é que não pode, qual o peso. Se extraviar um instrumento, o que é que faz, como proceder, atrasou o voo, cancelou um voo, e agora? Se liga aí, que hoje o vídeo é sobre tinto. Eu postei um vídeo no Instagram, @invisívelessencial. Se você não segue, segue a gente lá, dá uma curtida, comenta. E no vídeo eu tava falando sobre um pouco dos bastidores de um show que a gente fez com Cláudia Leite em Maringá, Paraná. E nesse vídeo eu falava que um instrumento nosso foi extraviado, mas eu coloquei muito superficial, assim, falei da gente chegando no aeroporto, o instrumento não estava lá, a gente foi pro trio e na montagem do trio eu já fiz toda a negociação, o instrumento chegou no aeroporto, voltei no aeroporto, peguei o instrumento, voltei. Então, quando eu postei esse vídeo, muita gente me perguntou qual o procedimento, o que foi que você fez, como agir numa situação como essa. Então eu vou falar um pouco sobre uma pré-produção de aeroporto, de viagens aéreas, para não cair nas armadilhas que acontecem. Primeiro, as companhias aéreas pedem que a gente chegue com 1 hora de antecedência. Eu sempre chego com 2 horas de antecedência, porque a gente vai despachar instrumentos, vai despachar bagagens, a equipe é muito grande, algumas vezes tem uma equipe de mais de 30 pessoas, então eu gosto de sempre fazer um check-in antecipado pela internet, ou através de alguma agência, se tiver alguma parceria, a agência de viagem já faz todo o check-in, já entrega os bilhetinhos prontos. Eu tenho uma relação com RG, CPF, data de nascimento de todos os componentes. Isso facilita, apesar de que o check-in tem que ser presencial. Eu faço antes na internet, mas para despachar a bagagem eu preciso da presença da pessoa para poder comprovar que a pessoa está lá, e o funcionário da agência, da companhia aérea, para continuar os procedimentos, ele precisa da presença da pessoa. Mas eu já pego o RG de todo mundo, entrego, ó, um grupo de 30 pessoas, localizador, RG, CPF, tudo impresso, bonitinho, entrego, a pessoa faz tudo, a gente vai despachando. Cada pessoa, nas regras atuais, eu quero deixar bem claro que amanhã pode mudar, toda hora muda. Então, nas regras atuais, na regra de hoje, olha a data do vídeo, cada pessoa pode levar uma bagagem de mão de até 10 quilos. Essa bagagem tem uma medida padrão, ó, centímetros, largura, comprimento. Cada pessoa pode levar essa mala em cima do avião. Ela só pode pesar até 10 quilos. Quando você emite a passagem, quando você compra a passagem, você tem a opção de comprar com bagagem, para que você despache uma bagagem ou mais, né? À medida que você vai acrescentando bagagem, vai crescendo o valor da passagem. Cada bagagem que você compra pode pesar até 23 quilos. Então, se você comprou uma passagem aérea sem direito a despacho de bagagem, você pode levar apenas uma bagagem de mão, uma mochila, a mala igual a foto, uma bolsa, uma sacola de mão. Agora, se você quer despachar uma bagagem, você precisa pagar por isso nas regras atuais, que é até 23 quilos. Há pouco tempo atrás, poderia levar um instrumento e a mala, um violão, um contrabaixo. Hoje em dia não pode mais despachar em cima do avião, não pode mais levar em cima do avião, precisa despachar. Então o conselho é: não use soft case, use hard case. O soft ele é muito mole e o pessoal não tem um cuidado devido com um instrumento que custa 20, 30, 40 mil reais. Você precisa de um hard case que é mais resistente. Aí você pode despachar na esteira. Óbvio, não pode passar de 23 kg. Passando, paga o excesso de bagagem. Algumas empresas aéreas têm algum tipo de benefício de clube de pontos. Eu mesmo utilizo muito uma companhia aérea que me dá direito a 2, 3 bagagens. Eu não preciso comprar bagagem por estar numa categoria já acima, que eles chamam, né, diamante, ouro, prata. Uma categoria acima, a gente já tem esse direito. Então a gente tenta voar mais nessa companhia para que diminua o valor da passagem e a gente não tenha que pagar tanto por excesso de bagagem. Uma opção para você não despachar muita bagagem é alugar um backline na cidade que você vai tocar. Backline são instrumentos, a bateria, a percussão, tem umas partes de eletrônicos, o cubo de baixo, o cubo de guitarra. Algumas bandas que tem o seu próprio não levam, alugam na cidade que irão tocar, ou pode mandar via terrestre, coloca tudo num caminhão
o caminhão viaja um dia antes, com todo o equipamento, os instrumentos, cenário, tudo. É bem mais em conta do que você pagar um excesso de bagagem de um avião. Tem a opção de você mandar via carga, mas aí complica, porque você precisa despachar um pouco antes, e aí às vezes não chega no mesmo horário que você chega no aeroporto, chega lá, você fica esperando sua bagagem chegar, a sua carga chegar, então não aconselho muito. Quando você for fazer uma mudança, pode fazer dessa forma, mas show, que tem horário para ser cumprido, você não deve arriscar. Extravio de instrumentos, extravio de bagagem. É um pouco comum, porém a resolução é muito fácil. Dê seus pulos para meu instrumento estar aqui na hora do meu show. Quando você emite uma passagem aérea, você assina um contrato de mão dupla. Se você chegar um pouco atrasado, quem já perdeu um voo? Quem nunca perdeu um voo? Você chegou um pouquinho atrasado, o avião ainda está ali no pátio, mas já encerrou o check-in, você não embarca, você não viaja. E da mesma forma é de lá para cá. Eles precisam cumprir com o horário da mesma forma que a gente precisa. É uma mão dupla. Se ele extraviar um instrumento seu, uma bagagem, é obrigação que o instrumento esteja no local na hora certa. Você precisa comprovar que você tem compromisso, que você tem um show, tem uma gravação, tem um programa de TV. Você precisa estar no local com o seu instrumento de trabalho. Eles precisam dar um jeito. Envia por outra companhia aérea, envia no próximo voo. Em último caso, vocês alugam um instrumento ou alguma coisa que extraviou, um computador, alguma coisa, você aluga na cidade e eles são responsáveis por pagar esse custo. Então, existem algumas obrigações, direitos e deveres de ambas partes. Alguns macetes também na hora de emitir a passagem, uma coisa que é muito importante saber. Quando você emite uma passagem de grupo, vamos dizer 30 pessoas, você tem um localizador. Muitas vezes é um localizador para todo mundo, um grupo. Você fala um localizador, aparece o nome de todo mundo. Não compre ida e volta no mesmo localizador. Por quê? Vou explicar. Se você compra uma passagem de ida e volta com o mesmo localizador e por algum motivo um músico seu se atrasa e perde o voo, ele tem que dar os pulos dele, né? Ou a empresa, ou ele, aí depende de cada empresa. Se ele perder o voo, eu acho que ele tem que arcar com essa despesa. Ele compra a passagem dele e vá encontrar a gente na cidade de destino para poder ir fazer o show e trabalhar. Só que, se ele perdeu a ida e é o mesmo localizador, automaticamente ele não volta, porque a empresa aérea, quando derruba a ida, derruba a volta, que é o mesmo localizador. Então você, quando for comprar, você compre a ida separada em um localizador e a volta em outro localizador. Se for o mesmo localizador, a empresa entende que se ele não foi o mesmo localizador, a pessoa não foi e a pessoa não volta. Mas, se forem localizadores diferentes, se ele perdeu a ida, a empresa só considera só a ida perdida. A volta continua mantida e ele volta com o grupo tranquilamente. Às vezes sai mais barato você comprar a ida e volta junto, mas mesmo assim você pede para que emita em localizadores diferentes, desmembrando, colocando um localizador para ida e um localizador para volta. Solicitem isso para que não aconteça esse desencontro. Já aconteceu comigo e não foi legal ter que pagar uma passagem de ida. Cheguei lá, quando eu vi a minha volta também tinha caído, eu tive que pagar a outra passagem para retornar para casa. Um detalhe, muitos amigos nossos são João Filho, João Júnior. Temos muitos amigos com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Temos muitos amigos com o nome do pai, é Júnior ou Filho. Então é muito importante colocar o nome completo com o Júnior e o nome completo com o Filho. Porque a empresa aérea entende que pessoas diferentes com o mesmo nome precisam desse diferencial. Se você não colocar o Filho ou o Júnior e na hora de apresentar a sua carteira aparecer que tem filho, eles não deixam você embarcar, porque eles entendem que foi seu pai que emitiu a passagem e você está querendo viajar no lugar de seu pai. Então precisa colocar o nome completo, Júnior e Filho. Mais uma dica. Eu tenho um problema muito sério com nomes lá na minha equipe, porque vou dar o exemplo de nomes, mas é assim que acontece mesmo lá. Um é João Santos de Oliveira. O outro é João Ricardo Santos de Oliveira. Apenas um nome diferencia os dois. Só que o primeiro nome, João e Oliveira, os dois nomes são iguais. Então, muitas vezes, às vezes um não vai viajar e aí a empresa emite o outro nome e atrapalha, porque a relação já está lá na agência que emite as passagens. É uma complicação, viu, gente? Precisa prestar atenção. Mais um problema que é muito importante. Quando eu pego 30 pessoas numa equipe e que cada um tem direito, eu comprei o direito de despachar uma bagagem de até 23 quilos, então são 30 bagagens de até 23 quilos cada uma. Então a gente distribui nos cases, né? 23 quilos em um, 23 quilos em outro, então a gente tem 30 bagagens para despachar com 23 quilos cada uma. Só que cada bagagem fica atrelada ao nome de cada pessoa. Eu não posso botar todas as bagagens no meu nome, eu preciso botar
uma bagagem no nome de A, uma bagagem no nome de B, uma bagagem no nome de C, até completar as 30, cada um vai ter uma bagagem ligada diretamente ao seu nome. Um belo dia, eu despachei todas as bagagens e uma grande pessoa, tô chegando, tô estacionando, faz o check-in. Aí o rapaz fez o meu check-in, ele tá chegando, então faz logo, despacha isso daqui, despacha isso daqui. Então eu não olhei o que era para cada um. A pessoa perdeu o voo. Se João perdeu o voo, automaticamente a bagagem que está ligada ao nome dele sai do avião. A bagagem não pode viajar sem o seu dono dentro do avião. Então ele perdeu o voo, automaticamente aquela bagagem foi tirada. Aí olhando pela janelinha do avião, eu falei, meu Deus, estão tirando logo o sistema de fone. Ou seja, aquele sistema de fone que era bem pesadinho estava ligado a João, que perdeu o voo. João conseguiu comprar um voo com escala em São Paulo para depois ir para o Rio de Janeiro. E aí eu liguei correndo, João, por favor, não esqueça o sistema de fone. Ele ficou uma arara comigo, ficou puto porque, pô, você botou logo esse case pesado no meu nome. Eu falei, não sou eu que coloco. Vamos colocando 30 bagagens, cada um para uma pessoa. Não iria adivinhar que ele iria perder o voo e que aquele case pesado estaria no nome dele. Tá ele passeando por São Paulo na conexão com um case pesado. E aí um amigo meu da banda Eva, um amigo meu me ligou, Fernando, tem um case aqui com a marca da sua banda rodando na esteira. Eu falei, meu Deus, liguei para ele, pega, João, o case que tá rodando na esteira. Então o bom de conhecer todo mundo é isso, gente. O pessoal da banda Eva tinha ido pra São Paulo, tava indo pro Rio de Janeiro. E ele viu um case nosso rodando na esteira. Aí eu falei, ó, o case tá ligado a você. Você não pode largar ele aí, senão a gente vai ficar sem sistema de fone. Então foi bem complicado esse dia, precisa se ligar, porque cada instrumento, cada bagagem fica ligada diretamente a uma pessoa. Aí no caso não foi um erro de produção, um erro de quem perdeu o voo. E o azar dele tinha uma bagagem muito pesada atrelada ao nome dele. Poderia ter um pandeiro, poderia ter uma bolsinha, tava logo o case com um sistema de fone pesado, muito pesado. O que mais? A gente precisa sempre fazer de tudo para que os músicos cheguem no horário, para que eles consigam embarcar, para que o show aconteça. Não somos babá de ninguém, passamos todos os horários, passamos tudo direitinho, chega com antecedência, mas engarrafamentos, imprevistos acontecem. E a responsabilidade é do produtor, ele precisa estar ali cobrando, ele precisa estar ali atento. Cadê você? Tá atrasado? Perdeu a hora? Não é que seja um trabalho de babá, mas você precisa sim estar cobrando para que tudo ocorra no seu tempo, para que ninguém perca o voo e acabe prejudicando o conjunto. Eu vou contar uma história aqui que agora, eu contando, parece até engraçada, mas no dia eu passei mal, fiquei desesperado. Eu emiti todos os bilhetes, né? Peguei o RG de todo mundo, emiti todos os bilhetes. E aí o pessoal tava tomando café. Algumas vezes o pessoal da empresa aérea fala, não, me dê aqui, tá todo mundo aí? Eu falei, estão todos aqui, ó. Ele olhou assim, tá todo mundo aí, então pegou a identidade, me deu os bilhetes, embora que a gente tá despachando bagagem, vamos lá, beleza, tudo correto. Peguei mais de 30 passagens e aí você vai dando, fazendo a chamada. Fulano, fui dando, fulano. Quando eu olhei, tinham duas passagens iguais. O rapaz emitiu 2 vezes a mesma passagem e João ficou sem passagem. Aí eu falei, ó, vá embarcando e eu vou correndo lá pegar para explicar a ele que ele emitiu errado. Vou correndo, ele emitiu errado e vou voltar correndo para poder te dar a passagem. Sai correndo pelo meio do aeroporto, parecendo um maluco. E o meu nome chamando. Atenção, senhor Fernando Rosa. Última chamada. E eu correndo. Você me deu João 2 vezes, me dá. E aí o cara pegou e emitiu. Só que nesse meio tempo eu deixei a minha mala, a minha mochila com o hold. Eu falei, ó, fica com a minha mochila que é pesada. Fica com a minha mochila, vai entrando, não me espera não. E eu vou trocar essa passagem aqui. Fui, troquei a passagem, voltei, dei a passagem a tempo e entrei. Tudo bem. Entramos todos, consegui. Ok. Aí eu olhei, cadê o hold com minha mochila? Aí liguei pra ele, cadê você, rapaz? Ele, eu tô preso aqui porque tem uma chave de fenda dentro da sua mochila. Eu falei, joga isso fora, rapaz. E aí a aeromoça começou a fechar a porta. Eu falei, não, peraí, tem uma pessoa nossa aí ainda vindo. Infelizmente, senhor, vamos ter que fechar a porta. Eu falei, não vai fechar a porta, ele tá vindo, rapaz, ele tá correndo. E eu comecei a ficar desesperado, e minha mochila lá, tava nem preocupado com ele, tava preocupado com minha mochila. Aí minha mochila lá, e eu falei, cara, vem, ele, tô correndo. Agora meu cinto, e veio correndo com as calças na mão. E aí a moça, vou ter que chamar a polícia, o senhor está interferindo no meu trabalho. Vou chamar a polícia. E eu botando o pé, desmaiando na porta e nada. Ela, não tem jeito, fechou a porta. O hold ficou, por causa de uma chave de fenda. Ele não queria dar a chave de fenda, jogar fora. Eu entrei, minha mochila ficou lá e o hold. E aí daqui a pouco eu falei, rapaz, falei para o moço, vocês não podem esperar 1 minuto, ele tá correndo, cara. São 30 segundos, dali até aqui ele tá chegando. Aí ela falou, infelizmente não posso. E aí o piloto, por favor, se sente, vamos começar. E daqui a pouco eu ouvi um barulho. Eu falei, ele tá batendo aí na porta. A mulher, não pode. Eu falei, ele tá batendo aí na porta. A mulher, não pode, gente, ele não pode. Ela fechou. Eu falei, ele tá, eu ouvi. Aí ela
parou, o avião já ia começar a andar, parou naquelas torres, né? A torre voltou, aí quando ela abriu a porta, tá ele com as calças na mão e minha mochila, suando, feito um condenado. E eu olhei assim, o que foi isso ali? Eu saí pulando as barreiras, saí pulando borboleta, pulando tudo, mas eu cheguei, eu falei, você bateu numa porta do avião, cara. Só você e Tom Cruise fez isso em Missão Impossível. Depois o pessoal já aumentou, disse que o avião começou a decolar, ele tava do lado de fora e entrou, já inventaram um monte de mentira. Mas foi desesperador por causa de uma besteira, um erro que foi de quem emitiu a passagem, emitiu 2 passagens erradas, e eu acabei pagando o pato porque eu quase infarto, porque ele ficou, mas no final deu tudo certo. O pessoal ainda disse que viu a cabeça dele na janela assim, o povo aumenta. Mas foi engraçado, gente. Ali eu fiquei com medo. Ali eu fiquei desesperado. A gente na hora fica com aquela raiva, porque o erro não foi nosso. Foi deles, da companhia aérea. Como lidar em algumas situações, como atraso, cancelamento de voos. É obrigação da empresa aérea te dar todo o suporte para que você chegue no seu destino com segurança e no horário programado. Atrasou por motivos meteorológicos, tá chovendo, furacão, tsunami, não tem jeito, não decola. E aí eles não têm culpa, só pedindo a Deus para parar a chuva ou parar o mau tempo. Mas quando deu um defeito na aeronave, não vai decolar porque uma falha técnica ou, enfim, alguma coisa que não seja questões meteorológicas, ela precisa arcar com todas as suas despesas. Primeiro ponto, a alimentação. Se você está lá há muito tempo, você precisa pedir um voucher de alimentação. Às vezes ele tem parceria com alguns restaurantes, ou ele te dá um ticket, ou você almoça, traz a nota. Normalmente eles dão um ticket para você comer em alguns restaurantes que já são parceiros deles, no próprio aeroporto. Se for ficar de um dia para o outro, eles têm a obrigação de dar o seu transporte do aeroporto até o hotel e precisam pagar o hotel para que você fique à noite e para que possa retornar na data prevista, no horário previsto que eles vão colocar vocês para retornar. Eu tive alguns problemas já, vários problemas de voos cancelados, onde eu tinha compromisso no destino. A gente estava indo fazer uma participação, a gente estava indo gravar uma música, a gente estava indo fazer um show e o voo atrasou. Quando o voo atrasa, você precisa chamar o responsável. Não adianta falar com uma aeromoça, precisa chamar realmente o chefe para dizer a ele: eu tenho horário, é trabalho, são 20 mil pessoas que compraram ingresso para ver o show da gente e a gente não vai chegar. Vocês precisam ter responsabilidade em relação a isso. Então eles precisam colocar você em outra companhia aérea, eles precisam colocar você no próximo voo, ou precisa desmembrar, vai uma parte agora, vai uma parte depois, mas eles precisam resolver isso. Uma certa vez a gente foi para São Paulo, mas aí uma questão de tempo ruim, a gente teve que ir para Campinas, porque não tinha teto para pousar, né? A gente foi para Campinas, pousou em Campinas. Chegando em Campinas, conseguiram um ônibus para levar a gente para São Paulo. E chegando em São Paulo, eu fui lá no balcão e falei: ó, vocês atrasaram a nossa viagem em 1h, 1h30. Com isso, eu preciso da alimentação e o transporte, porque a pessoa que ia transportar a gente para o jantar, ela não pôde esperar. Então a empresa aérea arcou com outro transporte do aeroporto até o hotel e arcou com toda a nossa despesa de alimentação. Você precisa exigir os seus direitos. São deveres que eles precisam cumprir quando assinam um contrato, e o contrato é a compra da passagem. Tem lá o regulamento. Bom, gente, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se tiver alguma dúvida em relação a aeroportos, em relação à pré-produção de aeroporto, como despachar sua bagagem, como viajar com antecedência e segurança, só colocar aqui nos comentários, manda direct no Instagram, @invisívelessencial, curte, dá like, comenta, segue, aperta o sininho. E lembrando, hein, se você ainda não adquiriu a sua camisa, manda um direct no Instagram, @invisívelessencial. Dizem que quando você veste essa camisa, você se transforma num produtor, num ótimo produtor, num invisível essencial. Compre já. Tum, 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 tum.